Olá, meus queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos recapitular esse momento, 2 capítulos do livro Os Ungidos, o capítulo 28 e o capítulo 29, onde nos falam o rei Ezequias repara os danos e os visitantes veem o que não deviam. Bem, eu não vou recapitular aqui na realidade todos os fatos que já estudamos durante esta semana, mas eu gostaria aqui de abordar alguns pontos na vida de Ezequias. E eu gostaria que você colocasse no seu coração três coisas. Coloque no seu coração 3 coisas que vamos abordar esta noite. Primeiramente, a restauração que ele fez. O segundo ponto, a oração. E o terceiro ponto, o orgulho. Nós podemos tirar várias lições dos relatos que estudamos esta semana. Ezequias foi um dos poucos bons reis de Israel. A história do bom rei Ezequias é contada em 2 Reis, capítulo 18 a 20, e também de 2 Crônicas, capítulo 29, 32, 36, 39 e também no livro de Isaías. Ezequias tinha cerca de 25 anos quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Judá. Isaías, Jeremias, Oséias e Miqueias foram os profetas que profetizaram durante o reinado deste rei. Ezequias derrubou todos os altos da terra onde a idolatria era praticada. Este é o primeiro ponto que eu quero abordar nesta noite. Ele fez uma reforma, ele levou o povo a buscar a Deus, ele fez uma reforma na adoração do templo. E aqui foi uma primeira lição que nós podemos aprender para a nossa vida, que nós precisamos observar. Assim como ele foi um líder e convidou o povo a buscar a Deus, você, querido, você, querida, nós devemos levar um povo a buscar o Senhor. E isso deve começar por nós. É necessário uma reforma em nossa vida. Então a primeira lição que eu e você precisamos aprender é a lição da restauração. Nós precisamos restaurar a nossa vida, nós precisamos restaurar a nossa adoração a Deus, tirar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus, derrubar os altares. Se houver altares a outros deuses em nosso lar, e se existe alguma coisa que nos afasta de Deus, nós devemos colocá-lo de lado, fazer uma reforma espiritual para que Deus então possa nos dar o livramento. Inclusive, nos relatos vemos que foi a observância da Páscoa também foi restaurada, ou seja, símbolos especiais que foram instituídos no passado tinham sido esquecidas. E agora Ezequias faz esta reforma, essa restauração na vida espiritual. O segundo ponto, ou a segunda lição que eu gostaria de abordar com você, é sobre a oração. Você vê nos relatos que em todos os momentos a oração ela foi um fator decisivo. Porque no ano 14 do reinado de Ezequias, o rei da Síria, Senaqueribe, subiu contra Israel. E eu quero dizer para você que, apesar de todos os esforços do rei Ezequias tentar evitar aquela situação, não foi possível, a não ser pela oração. E você viu que quando o rei orou a Deus, quando o povo orou a Deus, então Deus enviou os anjos para pelejar, para defender o seu povo. E no livro 2 Reis, capítulo 19, verso 35, você vê o relato onde mais de 185 mil homens foram derrubados em uma noite, não por força, por capacidade do povo de Israel, mas foi porque Deus lutou pelo seu povo. A terceira lição que nós podemos tirar para a nossa vida é justamente no que diz ali a respeito nos momentos da doença do rei Ezequias. Nós vemos que ele ficou muito doente e estava perto da morte, mas o profeta Isaías chegou a ele e disse que ele estava prestes a morrer, mas Ezequias ele orou a Deus e pediu libertação. Talvez você precise de restauração nesse momento, talvez da sua saúde ou alguma área na sua vida. Você pode recorrer a Deus em oração. Você pode buscar ao Senhor e Deus vai lhe dar a vitória. Mas lembre-se do terceiro ponto que vamos estudar, o orgulho. Lembre-se, tudo que você consegue na sua vida, as vitórias, os milagres que Deus derrama, não é por causa da sua capacidade, não é por causa de mim ou de você, é unicamente pela bondade de Deus. E você vê nos relatos seguintes
que o coração do rei ele ficou orgulhoso. E quando um dos filhos do rei da Babilônia foi a Jerusalém, Ezequias então mostrou toda a riqueza. E logo Isaías veio então a Ezequias e perguntou: o que você mostrou? Bem, o que o rei tinha mostrado eram as riquezas, era a glória. Ele não mostrou o Deus Todo-Poderoso. Ele não mostrou o Deus que tinha ganhado as batalhas, mas ele mostrou as riquezas. E muitas vezes nós corremos o risco de pensar que somos nós, que é nosso poder ou talvez a nossa força, ou nossa capacidade, o nosso intelecto. Não é nada disso. É unicamente Deus. E Deus quer que você e eu sejamos uma luz a brilhar. Então chegamos a uma breve conclusão dessas 3 lições: restauração, oração e orgulho. Lembre-se disso. Restaure a sua vida espiritual, ore a Deus e cuidado com o orgulho. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.